Então, tá gravando agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero contextualizar com vocês é que a partir de agora, as nossas atividades, as nossas aulas, elas serão mais online do que por videoaula. Por quê? Porque a gente vai começar a desenvolver demonstrações contábeis, que eu acredito que vocês ainda não tenham visto, não devem ter feito na prática ainda, tá? Então, eu vou citar aqui algumas delas e vocês me falem se vocês já fizeram ou se vocês ainda não fizeram, tá? Então, a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, essa que vocês estão fazendo agora, que é o método direto e indireto, vocês já tinham visto antes, já tinham começado a elaborar ou é a primeira vez? A gente já tinha uma matéria, prof, que a gente viu alguma coisa, só que o professor era meio assim. Aí a gente já acabou não entendendo muita coisa. Tá, vocês chegaram a elaborar ela ou não? Ai, não lembro. Então, acho que não. Tá, mas Eu acho que não. a gente vai fazer ela. Foi bem complicado. Entende? A matéria teve, acho que só o básico, eu nem lembro, assim, muita coisa muito bem. Tá, beleza, não tem problema, a gente vai fazer elas de novo, tá? A demonstração do valor adicionado, que a gente chama de DVA. Eu acho que a gente viu alguma coisa, mas bem pouco também. Tá, beleza. E a DMPL, demonstração da mutação do patrimônio líquido. Vimos. Sim? Sim. Viram? Sim, E- alguma coisa assim. Elaboraram? Não, eu acho que não, porque eu não lembro. Acho que não, acho que a gente viu mais ela na teoria mesmo, mas a gente não aplicou ela. Não, tranquilo, pessoal. Então, não, beleza, não tem problema. Então, essas serão as demonstrações que nós faremos, tá? Tanto teórico como prática agora desse último bimestre. Aí, por que nós faremos as aulas online? Para vocês conseguirem entender melhor de que forma que elas são elaboradas. Para facilitar a nossa vida, então, quando a gente tiver a primeira parte que ela é teórica, eu vou fazer os vídeos, aulas e vou disponibilizar para vocês. Em seguida, a gente já começa a elaboração, que daí a gente faz de forma online, tá? Então, vamos corrigir agora a DFC no modelo direto. E, já vou aproveitar aqui a deixa. E daí, na segunda-feira que vem, nós não temos aula, porque é feriado. Aí, na próxima terça-feira, a gente vai fazer de novo a videoaula para falar sobre a DFC no seu modelo indireto. A gente já vai começar a elaborar ela, para depois vocês fazerem as atividades de fixação. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar, vou falando aqui, aí eu não consigo ver vocês. Então, se vocês puderem liberar o microfone para tirarem dúvidas, enfim, se alguma coisa vocês não entenderem, podem liberar e falarem comigo daí, tá? Fiquem bem à vontade. Então, vamos para aqui. Para responder as questões a seguir, utilize as seguintes demonstrações contábeis. Deixa eu só fazer aqui para aceitar alguém que está querendo entrar. Opa, nem tinha compartilhado minha tela com vocês? Eu ia falar, prof, eu não tô vendo a tela compartilhada. Agora vai ir. Foi? Tá carregando. Bom. Isso, agora sim. Então, vamos lá. Para responder as questões a seguir, utilize as seguintes informações. Então, balanço patrimonial e DRE. Aí, aqui na nossa questão A, deixa eu ocultar isso aqui. O valor que foi pago no primeiro semestre de 2014, referente às compras de fornecedores de estoque, foi em reais. Então, tava lá só compras de estoque, né? Daqui eu coloquei fornecedores para a gente conseguir se localizar melhor. Então, tá. Então, a gente viu lá na nossa aula passada que para fazer a DFC no modelo direto, nós vamos utilizar sempre a mesma equação, com exceção do fornecedor, que a gente precisa calcular primeiro o valor de entrada, que seria o valor da compra. Então, de que forma que nós vamos calcular esse valor da entrada, que é o valor da compra? Então, primeiro nós vamos utilizar aquela pequena equação que vai ser estoque final
menos o estoque inicial, mais o custo da mercadoria vendida que está aqui na DRE. Então, vamos lembrar, o estoque inicial e o estoque final, a gente vai tirar aqui, vai extrair os valores aqui do balanço patrimonial e o CMV aqui da nossa DRE, né? Então, vamos lá. Então, o valor da nossa compra. Estoque final. Então, a gente vai ver aqui no mês 6 de 2014, que tem o valor de 32 mil aqui em estoque. Menos o estoque inicial, que era o do ano anterior, do semestre anterior, 50 mil. Então, vai sobrar aí 18 mil reais negativos, né? Mas, aí nós vamos somar com os 840 mil, advindos aqui do custo da mercadoria vendida, aqui da nossa DRE, que no final vai totalizar um valor de compras para esse semestre, para o primeiro semestre aí de 2014, no valor de 822 mil reais. Então, é esse valor que nós vamos utilizar para fazer aquela equação que a gente aprendeu aí. Então, primeira coisa, saldo inicial dos fornecedores. Aonde que a gente visualiza o saldo inicial do fornecedor? Lá aqui no nosso balanço, né? No ano de 2013, então, aqui, o saldo inicial do nosso fornecedor é de 170 mil reais. Tá? Vamos lá, deixa eu fazer funcionar aqui o meu negocinho. Então, aqui, 170 mil reais. O valor da nossa entrada vai ser, então, esse valor que nós deduzimos aí, que nós fizemos de compra. Então, esse é o valor de 822 mil reais. E o valor de saída vai ser o valor de fornecedores a pagar aí no dia 30/6 de 2014, que está aqui no balanço também, o valor de 64 mil reais. Tá? Então, nós vamos somar os 170 mais os 822, menos os 64 mil que a empresa ainda tem a pagar de fornecedor. Então, ao final, nós vamos ter um saldo de fornecedor de 928 mil. Então, entende-se que no primeiro semestre aí de 2014, a empresa pagou de fornecedor, de estoque, então, o valor de 928 mil reais, tá, pessoal? Então, sempre vamos lembrar que o saldo inicial e o saldo final aí da nossa equação, ele vai vir lá aqui do nosso balanço patrimonial. Deixa eu deixar aqui para aceitar. Isso. Ele vai vir aqui do nosso balanço patrimonial. E a nossa entrada vai vir sempre aí da nossa DRE, tá? Tranquilo? Vou partir para outra, então. Beleza. Então, aqui, a questão certa é 928 mil reais foi pago de fornecedor. Questão B. O valor que foi pago no primeiro semestre de 2014, referente a contas clientes, foi em reais de... Então, aqui, quando a gente falar em clientes, tá? Algumas pessoas têm um pouquinho de contas, vamos dizer assim, com nomes engessados. Então, clientes é o mesmo que duplicatas a receber, enfim, contas a receber. Então, depende o plano de contas, né, que a gente está utilizando aí na faculdade. Quando a gente fala em uma grande empresa, nós sempre vamos ter contas a receber de N clientes, né? Então, nós vamos ter estipulado por empresa ou por pessoa física, enfim. Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular agora clientes? Então, clientes, a gente pode jogar direto na equação. Não precisa fazer aquela equação de compras igual a gente faz para fornecedores. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o saldo inicial, tá? O saldo inicial nós vamos extrair aqui da nossa conta de clientes do semestre passado, então, de 31/12 de 2013. Então, o nosso valor inicial de clientes, ele é 80 mil. Aí, as entradas. O que são as entradas? As receitas aí, né? As receitas de vendas da nossa empresa, que a gente vai extrair aqui da nossa DRE, R$1.200.000. E as nossas saídas é o valor que nós temos a receber ainda, então, aqui dos nossos clientes, tá? Então, ao final do semestre, quanto que ficou a pagar ainda dos nossos clientes? Então, esse valor vai ser subtraindo.
Então, no semestre de 2014, nós tivemos aí um recebimento de clientes de R$ 1.175.000, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu já falei isso na videoaula e vou frisar aqui. Que essa equação aqui, ela nos demonstra exatamente aquilo que a empresa realmente pagou ou ou recebeu dos clientes, tá? Então, aqui, esses 80 mil reais, eles eram o valor, no final do semestre passado, que nós tínhamos a receber dos nossos clientes, tá? Somando isso ao que foi vendido durante o semestre atual, então, o primeiro semestre aí de 2014. Então, soma-se esses dois valores e só vai subtrair aquilo que nós temos a pagar, nós temos a receber. No final do semestre, a gente ainda tem a receber 105 mil reais. Então, quer dizer que esse restante aqui já foi pago, já foi recebido. Caso contrário, se a gente ainda tivesse, deixa eu só fechar. Caso nós ainda tivéssemos, né, um valor a maior aí a receber, nós estaríamos com esse valor aqui na parte de duplicatas a receber no final do semestre, no dia 30/6/2014. Então, por isso que eu falo que essa equaçãozinha, ela realmente expressa o quanto a empresa recebeu, ou, de fato, quanto a empresa pagou. Tá? Então, vamos lá. Na 2, muitas pessoas ficaram aí com dúvida e vieram conversar comigo ontem. Então, vamos lá. A empresa MMCIA possuía as seguintes contas de seu ativo em 31/12/2017. Então, aqui, eu vou ler cada uma das contas para a gente começar a pensar. Eu vou lendo, vocês já vão pensando, ativo, passivo, tá? Depósitos bancários à vista, um ativo. Crédito de funcionários. O crédito de funcionários, ele é como se fosse um ativo, ele é um direito da empresa, porque eu adiantei dinheiro para o meu funcionário. Então, eu tenho o direito de descontar esse valor lá no que eu tenho a pagar no final do período para ele, tá? Propriedade para investimento. Então, propriedade para investimento pode ser algum silo, algum barracão, pode ser também terrenos, enfim, algo que a empresa comprou para aplicar o seu dinheiro e investir ou na empresa ou alugar para outras pessoas, tá? Depósitos vinculados a um empréstimo de curto prazo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho uma conta específica para depositar um valor X todos os meses para arcar aí com uma obrigação de empréstimo, tá? Então, a gente chama isso, geralmente, quando nós fazemos algum empréstimo, algum financiamento em um banco, nós geralmente fazemos débito em conta, porque o débito em conta ele também tem aí diminui um pouquinho das nossas taxas de juros, né? Então, é a mesma coisa que um débito em conta. Então, criou-se uma conta ali só para debitar o valor de empréstimo mês a mês, tá? Dessa empresa. Então, é um depósito que a empresa tem? É um depósito. Mas esse depósito, ele está vinculado diretamente com o pagamento de uma obrigação, de um empréstimo da empresa, tá? Então, ele é um ativo, mas ao mesmo tempo que ele está comprometido para um pagamento aí dessa nossa obrigação. Participação permanente em outras sociedades. Então, é o que a gente viu aí no bimestre passado, né? Que a gente viu aí as coligadas e as controladas. Tem um investimento permanente, eu sou um acionista majoritário de alguma empresa. Então, é também um ativo que está lá em investimentos, lá no nosso ativo não circulante. Aí, numerários em trânsito, nós vimos aí no semestre passado, deixa eu só fechar aqui para aceitar. Nós vimos no semestre passado que numerários em trânsito, ele é um equivalente de caixa. O que é isso? É um valor que já foi pago, que já foi emitido um cheque, já foi feito um depósito, ou já foi liberado aí uma ordem de pagamento para a nossa empresa, e que aí até 3 dias úteis esse dinheiro estará na nossa conta. Ele ainda não está em conta, mas ele demora num prazo de, no máximo, 3 dias úteis para cair no nosso banco ou no nosso caixa, tá? E ágil por rentabilidade futura, que a gente chama de goodwill, é quando, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo bem simples de goodwill para vocês. Vamos supor que o patrimônio da nossa empresa, né,
Eu pago todos as minhas despesas e sobra aí as minhas obrigações e sobra aí um valor de 500 mil para minha empresa de patrimônio. Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho. Aqui. Um valor de 500 mil para minha empresa no final, tá? Então, isso aqui é o que vale o patrimônio físico da minha empresa. Porém, se eu fosse colocar a minha empresa à venda agora, o mercado, enfim, né, os investidores, eles estariam dispostos a pagar aí 1 milhão pela minha empresa. Então, a diferença do valor que o mercado está disposto a pagar e o quanto a empresa vale fisicamente, patrimônio, ativos, enfim, é o que a gente chama de goodwill, tá? Então, é aquilo que a gente não consegue ver. É valor de mercado, é cartela de clientes, é a capacidade da empresa de gerar recursos financeiros, porque ela já está há um tempo no mercado, porque ela é fidelizada no mercado. Então, é o valor intangível, é algo que não está expresso em bens, nem monetários, nem físicos, enfim, é algo intangível, é o valor de mercado da empresa, tá? Então, é isso que a gente chama de goodwill, tá? Rentabilidade de investimento futuro. Então, é uma empresa que, mesmo que eu saia do mercado, outra pessoa assuma, ela vai continuar aí tendo rentabilidade, vai continuar fazendo receita, tá bom? E esse ágio por goodwill, ele também é um investimento, ele está lá abaixo do imobilizado, tá? Então, ele é também um ativo não circulante. Então, eu falei de cada uma das contas aqui. Aí, o que a nossa questão pede? Acerca das contas apresentadas, o saldo das disponibilidades em 31/12/2017 é a disponibilidade, pessoal, vamos retomar, é aquilo que eu tenho em caixa ou equivalente de caixa no momento que eu preciso. Então, hoje em dia, as empresas que estão passando aí por toda essa situação da pandemia, por todo esse impacto econômico que estão gerando na empresa, as empresas que não têm disponibilidade, elas provavelmente estão buscando recursos financeiros por meio de instituições bancárias, ou até algumas fecharam-se as portas. Então, a disponibilidade é aquilo que a empresa tem em caixa ou equivalente de caixa no momento que ela precisa. Então, aconteceu algum imprevisto, eu tenho tanto de dinheiro em caixa que eu posso fazer o pagamento. Ou então, eu tenho dinheiro em caixa para negociar de forma mais vantajosa, com maior desconto com o meu fornecedor. Eu tenho dinheiro em caixa para arcar com as minhas obrigações e eu posso, dessa forma, fazer com que, por exemplo, os meus clientes pagam com maior prazo para mim, pague, né? Tem um maior prazo para me fazer o pagamento. Então, isso talvez torne a minha venda mais vantajosa para os meus clientes. Compram comigo ao invés de comprar com a empresa B, por exemplo, tá? Então, é tudo que eu tenho em caixa, em dinheiro ou equivalente de caixa no momento que eu preciso, de imediato. Então, se nós fôssemos olhar agora para essas contas, qual é o valor que a empresa tem de disponível, que está nas mãos dela, que é caixa ou equivalente de caixa, que ela pode utilizar de imediato? Alguém quer falar aí? Pode falar. Oi, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Que ela pode usar de imediato quando ela precisar, a empresa, é isso? Professor, eu não estou conseguindo ouvir, eu preciso que falem um pouco mais alto, por favor. Tá, beleza. Melhorou, Tati? É a Rafa que tá falando? Isso. Melhorou, Tati? Um pouquinho. Eu estou no meu máximo aqui do volume, mas está um pouquinho baixo ainda. Tati, você tá conseguindo ver? Deixa eu tentar aumentar aqui. O meu está no máximo, estou achando estranho. Você ouve direito, Tati? Sim, bem alto, bem certinho. Agora os demais que estão falando tá bem baixinho, não sei por quê. Mas tá, Então, vamos lá, vamos esforçar aqui para tentar ouvir melhor. Eu acho que é porque eu tô aqui fora de casa, eu tô ao ar livre, pode ser que dá um pouquinho dá um pouco de diferença. Mas da pergunta, prof, o que a empresa tem disponível, assim, para de imediato sacar, é o caixa, certo? Isso, que ela tem caixa ou equivalente de caixa, que logo vai se transformar em dinheiro, em prazo curtíssimo. Isso. E aí, o que você colocou? Era essa a pergunta? Isso, essa é a pergunta. Ah, tá. Calma aí.
Era, aham. Tô tentando encontrar o trabalho. Calma. Tá, aqui na minha resposta do saldo da Tá disponibilidade, bom. deu 5 mil. A letra B, no caso. Ah, desculpa, 5 milhões. Isso aí mesmo. 5 milhões. Isso aí, pessoal. Essa é a resposta correta. Por quê? Porque o que a empresa tem de caixa realmente de disponível para ela? Depósitos bancários à vista e também os numerários em trânsito, que até 3 dias estão com ela. Isso. Então, nós vamos somar os 2.800 mais os 2.200, que vão nos dar aí os 5 milhões de reais, tá? Então, esse é o disponível. Então, quando pedirem para vocês sobre caixa, equivalente de caixa, ou então pedirem sobre disponibilidade, vocês sempre vão pensar assim, ó, por exemplo, depósito vinculado à liquidação de empréstimo. Quando a gente bate o olho em depósito, o nosso subconsciente já pensa, é algo positivo para a empresa. Pensa-se em conta corrente, ou então na poupança da empresa. Porém, ali já fala que ele está vinculado a arcar com o empréstimo. Então, ele não está disponível para a empresa em caso de alguma urgência aí para fazer algum pagamento, enfim, para utilizar aquele dinheiro. Ele já está vinculado com uma outra obrigação. Então, o dinheiro que ela tem livre, vamos dizer assim, que ela tem disponível, é o depósito bancário à vista e o numerário em trânsito, que leva até 3 dias para cair na conta da empresa ou então chegar no caixa da empresa. As demais situações, elas são ativos da empresa, porém não são ativos físicos, não são dinheiros, elas são bens, direitos, tá? Que a empresa tem e que vai demorar aí um tempo se ela for liquidar esses bens. Beleza? Compreenderam essa parte aqui? Bem tranquilo, prof. Então tá, vamos lá. 3. Utilize as informações a seguir para desenvolver as questões. Então, vai ser a mesma coisa que a gente viu lá na 1, tá? Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC, no modo direto, qual foi o valor recebido de clientes. Então, vamos lá. Valor recebido de clientes. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a mesma equaçãozinha. Tá? Então, saldo inicial, nós vamos pegar aqui no primeiro ano do nosso balanço patrimonial, tá? Então, nossa conta aqui de clientes a receber no primeiro ano, ela tinha um saldo inicial de 120 mil, tá? Então, por que saldo inicial? Porque ela iniciou o ano de X2 com esse saldo de 120 mil, tá? Por que ela iniciou o ano de X2, prof, se ali é o valor de X1? Porque a gente encerra o balanço no dia 31 de dezembro de tal ano, né? Então, aqui, por exemplo, iniciamos 2020 com aquele valor que foi encerrado o ano em 31/12/2019. Por isso que a gente chama de valor inicial, tá? Aí, o valor da entrada. O valor da entrada, então, a gente vai extrair aqui da nossa DRE, tá? Então, com base na nossa receita bruta. Então, aqui o valor de receita, ou seja, o valor que nós recebemos por meio das vendas da nossa empresa, foi R$ 789.245 de entrada, então, que entrou durante o ano de X2. E finalizamos o ano de X2, tendo ainda a receber aí para o próximo ano o valor de R$200 mil. Por isso que esses R$200 mil vão subtrair do total das nossas entradas mais dos nossos clientes, tá? Então, soma-se o nosso saldo inicial de clientes, mais as nossas entradas, menos o valor que nós ainda temos a receber para o período posterior aí ao fechamento da nossa contabilidade. Então, nós temos aí o saldo final de clientes, né? O quanto nós recebemos de clientes durante o ano de X2, um valor de R$ 709.245. Beleza? Tranquilo? Ok. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Então, vamos lá. B. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC no modelo direto, qual foi o valor do pagamento a fornecedores de estoque em X2. Então, nessa parte aqui, a gente vai ter que fazer primeiro essa primeira equação, que é de compras, né? Então, o valor de entrada
do fornecedor é sempre com base nesse valor de compras. Então, para fazermos a equação de compra, nós vamos fazer estoque final, nós vamos pegar aqui o valor do nosso estoque final, que é 300 mil, menos o nosso estoque inicial, que vai sobrar aí 60 mil, mais o valor do nosso custo da mercadoria vendida, que é o nosso CMV aqui da nossa DRE, que é o valor de R$ 621.300. Então, esse valor aqui, o valor da nossa equaçãozinha, vai dar R$ 681.300, tá? Então, esse valor que nós vamos jogar depois lá nas entradas da nossa equação. Então, vamos para a nossa equação agora. Saldo inicial de fornecedor. Então, nós vamos ver aqui no nosso passivo, qual foi o saldo de X1, desculpa, do nosso fornecedor. R$ 64 mil. Então, jogamos lá na nossa equação. Mais o nosso saldo de compra, que foi esse que a gente faz aqui por meio dessa primeira equaçãozinha de estoque final, menos estoque inicial, mais CMV. 681 mil e uns quebradinhos. Aí, nós subtraímos desse valor o fornecedor que nós ainda temos a pagar. Então, encerramos o período, mas nós ainda temos fornecedor para pagar para o próximo período, no valor de R$ 90 mil. Então, no total, nós temos aí um valor pago a fornecedores durante o ano de X2, um valor de R$ 655.300. Beleza? 3. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC no modelo direto, qual foi o valor dos pagamentos de impostos sobre vendas. Então, vamos lá. Imposto sobre venda, da mesma forma que a gente vai fazer o cliente. Nós jogamos direto na nossa equaçãozinha. Vamos lá. Saldo inicial do nosso imposto sobre venda. Então, nós vamos vir aqui no nosso passivo e vamos ver aqui, ó, impostos pagos sobre as vendas. No ano de X1, R$ 3.600. Ó, R$ 3.600. Vamos jogar lá. Aí, agora, é o valor da nossa entrada. Nossa entrada sempre a gente tira da nossa DRE. Então, vamos aqui no final da nossa DRE e vamos ver aqui, ó. Imposto de renda e contribuição social. Então, a gente sabe que... Opa! Eu tô louca aqui que eu não tô vendo imposto de renda e contribuição social? Ah, aqui, ó. Opa! Esse aqui é sobre o lucro. A professora tá viajando. Aqui, ó. Imposto sobre venda. Aqui no início. R$ 9.800, tá? Então, aqui, subtraindo da nossa receita bruta, nosso imposto sobre venda. E daí, mais o nosso saldo final, que é o valor que nós temos que pagar aí para o próximo período. O valor de R$ 6.000, subtraindo. Por quê? Porque esse valor eu ainda não paguei, eu vou ter que pagar ainda. Então, o valor pago vai ser os 3.600 mais os 9.800 menos os 6.000 que eu tenho a pagar ainda. Então, o valor pago de imposto sobre venda vai ser R$ 7.400. Tá? Aí, aqui, ó. Essa aqui, bastante gente teve dúvida, bastante gente vai me mandar mensagem. Então, vamos lá. Com base nas informações aí, faça a DFC no modelo direto. Qual foi o valor do pagamento das despesas de vendas e administrativas? Então, vocês podem ver aqui no nosso passivo que nós não temos nenhuma conta de despesas de vendas e administrativas. Nós temos só o fornecedor, imposto sobre vendas, imposto sobre lucros, dividendos a pagar e empréstimos. Não temos nenhuma referente a pagamentos de despesas de vendas e administrativas. Então, o que é isso, pessoal? É uma conta que realmente ela para dentro dela, voltou, dela foi. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, tá cortando. Como que é, prof? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Então tá, então vamos lá. Pessoal, o pagamento das despesas de venda e administrativa, ele não é uma conta que a empresa fica com valores a pagar igual o fornecedor. Então, ou seja, não se parcela para meses subsequentes.
é um valor de despesas incorridas. Acontece a despesa, a empresa vai lá e paga. Por isso que ela só está na nossa DRE, que é apenas aquelas despesas que já foram pagas, que realmente foram desembolsados recursos financeiros para quitar aquela despesa. Então, acontece do vendedor, vamos dizer aí, fazer a venda. Então, a empresa já adianta para ele o valor do combustível, o valor aí da alimentação para ele fazer a venda e tudo mais. Então, ela não fica a pagar esse valor, tá? Então, por isso que não tem nenhum dado no nosso balanço patrimonial. Nosso balanço patrimonial não tem nenhum dado sobre despesas de vendas e administrativas. Por isso que nosso cálculo aí da nossa DFC, ela vai ser o seguinte: saldo inicial da despesa sobre venda, aí aqui a prof fez errado, tá? Eu sempre falo isso, nunca arrumo aqui no meus slides. Aqui, na verdade, aqui entradas iriam 71.250, tá? A primeira parte ali na entrada, ela iria zerada, porque é o valor que a gente tira lá do nosso balanço, tá? Então, aqui, então, estaria zerado. Aqui, em entrada, sim, estariam os R$ 71.250. E nas saídas também estariam zerados, porque esses dois valores de entrada, o saldo inicial e o valor da saída, não tem, porque não tem valores a pagar aí no nosso balanço patrimonial. Porém, é um dinheiro que mexeu no caixa, foi tirado do caixa. Então, o valor pago, né, houve lá um desembolso do caixa durante o ano aí de X2, foi de 71.250, apenas o valor que está sendo apresentado na nossa DRE, tá? Então, não tem mesmo nenhuma influência com o balanço, ele é só o valor da DRE. Se eu estiver cortando, vocês podem me falar, tá? Que eu volto daí. Aí, então, com base nas informações, apresente por meio do cálculo da DFC, no modelo indireto, o valor de pagamentos de dividendos a pagar. Essa aqui, não sei se foi bem essa, mas eu fiz com vocês uma lá no nosso vídeo, né, no vídeo aula. Mas vamos lá, vamos fazer essa aqui novamente. Deixa eu pegar aqui. Aqui, então, a mesma coisa que as demais. Joga direto os valores na nossa equação. Então, o saldo inicial de dividendos a pagar, saldo inicial no ano de X1, foi de R$ 9.600, tá? Então, eu coloco aqui. O valor da entrada, ou seja, o valor que foi advindo da DRE, é o valor de R$ 17.000. Aí vocês vão me perguntar, prof, por que R$ 17.000? Da onde você tirou esse R$ 17.000 aqui da nossa DRE? Então, como que a gente faz esse cálculo do dividendos a pagar? Na nossa DRE, a única coisa que a DRE vai mostrar é se a empresa teve lucro ou prejuízo e o valor desse lucro ou prejuízo. Então, aqui na nossa DRE, mostra-se que houve um lucro aí de quase R$ 60.000, R$ 59.800. Desse valor, parte dele vai ser distribuído para dividendos. E quando é que a gente fecha a nossa DRE? Nós fechamos a nossa DRE no dia 31/12 de X2, e é nesse dia que nós falamos, né, nesse dia que a administração fala, ó, vai ser distribuído tanto de dividendos, que é o que acontece aqui, ó, pessoal. No dia 31/12 de X2, a administração falou que desses 59.800 serão distribuídos R$ 17.000. Então, desse valor aqui, desse valor de entrada de lucros, R$ 17.000 serão distribuídos de dividendos. Então, o que acontece? Na DRE, de fato, não vai mostrar qual é o valor que vai ser distribuído, tá? Só vai mostrar no nosso balanço patrimonial. A DRE só vai mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo. E daí aqui fala o seguinte ainda. Qual é o valor das saídas? Que seria aqui também o mesmo valor de R$ 17.000. Esse valor de R$ 17.000, ele ainda é o valor que vai pagar no ano de X3, por exemplo, tá? Porque a gente encerra 31/12 de X2, aí a gente sabe qual é o lucro da nossa empresa, aí a gente sabe se vai ter dividendos a distribuir,
porém a empresa só vai começar a pagar aí os seus investidores, os seus acionistas, no ano subsequente, tá? Então, por isso que a gente fala que a entrada, ela vai ser dos dividendos, ela vai ser sempre o mesmo valor do que o valor de saída, que é o valor do dividendo a pagar no ano que a gente está calculando, que aqui no caso é de X2, tá? Então, qual foi o valor realmente pago em X2 de dividendos? 9.600. 9.600 de valor realmente pago, por quê? Porque no ano de X2, fechou-se o ano com o dividendos a receber e a pagar para os acionistas de 9.600. Então, a empresa só vai pagar esse valor a partir de 1º de X2, tá? Porque é no último dia do ano que a gente encerra o nosso exercício, que a gente fecha as nossas demonstrações contábeis, e só no ano subsequente que nós vamos começar a pagar os dividendos aos nossos acionistas, aos nossos investidores em geral. Beleza, pessoal? Então, é esse raciocínio que a gente precisa ter. Como a DRE, bem como o balanço patrimonial, ele é fechado sempre no final do período, é só no período subsequente que nós vamos receber, ou então vamos pagar aí os dividendos aos nossos investidores. Então, eu vi lá que várias pessoas vieram conversar comigo e também deixaram um comentáriozinho lá no vídeo do YouTube, que nessa parte ficaram com dúvida. Então, a lógica, o raciocínio que a gente tem que utilizar é que realmente é uma coisa que a gente só vai pagar no ano subsequente. Então, aqui, no ano de X2, não tem como a gente pagar os 17 mil para os nossos investidores, porque esse valor nós só sabemos que nós teremos a pagar no último dia do ano. Então, vai ser pago realmente, propriamente dito, só no ano subsequente, ou então no período subsequente. Beleza? Ficou mais claro agora para vocês essa parte? Deem um alô aí para mim. Ficou, prof. Então, mais tá bom. fácil de entender. Então, tá. 3, F, então. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DF no modelo direto, qual foi o valor dos pagamentos de imposto de renda e contribuição social a pagar em X2. Então, vamos lá. Imposto de renda e contribuição social são impostos aí que a gente fala que são impostos sobre o lucro, né? Então, vamos lá. Saldo inicial do imposto de renda e da contribuição social. Então, a gente vai ver aqui impostos a pagar sobre o lucro, tá? Não vai ter, de fato, um valor, uma conta de imposto de renda e contribuição social. Nós vamos aqui pelo imposto sobre o lucro, tá? Então, aqui, no ano de X1, nós tínhamos um valor de 7.200, tá? Aí, mais as entradas, que é o valor que nós vamos tirar aqui da nossa DRE, imposto de renda e contribuição social, R$ 16.345, menos as nossas saídas, que é o valor de R$ 15.000, que é o valor que nós ainda temos a pagar, tá? Aí, nós pagamos realmente no ano de X2 o valor de R$ 8.545 de imposto de renda e contribuição social a pagar. Beleza? Ficou claro para todo mundo aí, isso aqui? Beleza, prof, ficou? Então tá. Então, para finalizar, eu trouxe aí uma frase de Dado Schneider que fala: o mundo mudou bem na minha vez. Aí eu coloquei ainda uma frase: era uma vez e outra vez um aluno profissional. Então, isso aqui, pessoal, essa frase aqui de baixo, o pessoal da FAG está fazendo um curso com a gente e tem realmente essa proposta da gente pensar o quanto a gente mudou. Então, até então, vocês estavam aí no mundo, né? Estavam aí numa carreira acadêmica e também profissional, que nós estávamos o tempo inteiro em contato com os nossos clientes, com as pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho, contato direto. Agora, tudo mudou e a gente precisa se refazer. Então, eu trouxe essa frase porque, às vezes, a gente inicia uma coisa, inicia uma carreira, inicia um estudo, pensando que a gente vai levar aquilo igual sempre. Mas o mundo, ele é totalmente dinâmico. Às vezes, a gente demora muito tempo para ir aceitando as mudanças. Mas o que aconteceu com a gente nesse momento
mostra que, na nossa vez, tudo mudou de uma forma muito rápida e que nós precisamos adequar a isso, nós precisamos mudar junto, tá? Então, o mundo mudou bem na minha vez. Então, na nossa vez, realmente, o mundo aí teve uma mudança muito grande e agora vocês podem, no final desse ano, olhar para trás e falar, era uma vez e outra vez um aluno e também um profissional diferente, porque nós estamos passando por uma transição que precisa ser rápida, que precisa ser eficiente, para que a gente consiga pegar a mudança desse mundo, a dinâmica desse mundo e se tornar aí alunos mais digitais, profissionais mais digitais, mas ao mesmo tempo continuar com uma interatividade, continuar com uma presença e conseguir trazer a mesma eficiência que a gente tinha para o nosso digital. Então, eu quero falar o que eu sempre falo para vocês no grupo, que eu sempre falo para vocês quando a gente se encontra aí de forma online, que eu estou à disposição de vocês e que eu quero que vocês, mesmo que a gente não está junto, mesmo que eu não esteja vendo, eu quero que vocês se esforcem, que vocês sejam eficientes, que vocês busquem essa mudança, porque tudo que a gente aprende um pouquinho em cada lugar é uma forma da gente plantar uma sementinha que depois a gente vai conseguir regar ela melhor e que ela vai colhendo. Então, eu sempre falo, por menor que seja o conhecimento, por menor que seja o aprendizado, aos poucos a gente vai regando e isso vai se transformando aí numa flor, depois de uma árvore, depois vai dar mais frutos para a gente. Então, podem ter certeza que vocês vão estar no mercado daqui um tempo, daqui 2 anos, quando tudo isso passar, de uma forma bem mais preparada, porque além de vocês saberem fazer o presencial, conseguirem desenvolver as coisas no presencial, vocês vão ter aí N ferramentas digitais também para darem ainda mais dinamismo, vamos dizer assim, para os seus serviços, para os seus trabalhos e também aí para a nossa área acadêmica, tá? Eu trouxe mais mesmo só para a gente fazer um link aí com o que está acontecendo hoje e para que é uma coisa só ruim, né? É uma coisa boa também que veio aí para a gente se aperfeiçoar. Agora, mudando aí um pouquinho o nosso viés, o nosso assunto. Agora que eu vi que o Isaac escreveu aqui. Mudando o nosso assunto um pouquinho, eu tenho que terminar de corrigir as provas de vocês de normas, que eu ainda não terminei, mas eu vou terminar essa semana. Se eu não terminar essa semana, até o final de semana eu finalizo e posto para vocês, tá? E mais uma coisa, postei uma atividade para vocês de pesquisa lá no Classroom. Eu quero que vocês pesquisem por meio do CPC 26 e do 35 lá. E também podem pesquisar na internet de forma geral, podem ver vídeo no YouTube, mas escrevam com as palavras de vocês. O que vocês entenderam sobre o que é o conceito, o que é a definição aí de uma demonstração contábil separada, de uma demonstração contábil individual e de uma demonstração contábil consolidada, tá? E qual é o objetivo de ter essas 3 demonstrações contábeis? Então, é só uma pesquisa mesmo, façam uma leitura bem minuciosa e escrevam com as palavras de vocês. Não precisa ter um monte de folhas, não. Eu quero que vocês entendam e consigam escrever com a palavra de vocês. Então, o que eu sempre falo, ler e depois eu conseguir escrever com as minhas palavras, é entender, é saber. Porque eu só consigo falar e eu só consigo escrever se eu li, se eu entendi, se eu compreendi de fato, se eu aprendi de fato alguma coisa sobre aquilo. Então, o ato da gente escrever ou da gente falar faz com que realmente eu tenha entendido aquele assunto. Eu tenha me aprofundado um pouquinho mais para conseguir operar aí uma escrita, operar aí uma fala sobre aquilo. Então, como eu sempre falo, escrevam com as palavras de vocês. Podem se basar na internet, mas escrevam com suas palavras. Tá bom? Então, por hoje aí é isso. Podem utilizar agora a aula de sexta para vocês fazerem essa pesquisa. Segunda é feriado e na terça nós nos encontramos online novamente para começar a desenvolver a DFC no modelo indireto, que é aquela que é aceita pelo fisco, tá bom? Então, até agora a gente viu a DFC no modelo direto, que é aquela que a gente utiliza gerencialmente, ou seja, só para fins internos da empresa, fins gerenciais. Agora, a DFC no modelo indireto, ela é aquela que nós precisamos elaborar para apresentar para o fisco. Também, as empresas, as companhias de capital aberto aí, elas precisam elaborar
para postar aí para a CVM e também para todos os interessados que queiram investir nas ações delas. Beleza? O prof, Pode falar. a entrega desse trabalho é domingo, né? É. Domingo, vocês querem? Não pode deixar para segunda? Sim, vou colocar lá para segunda. Vou mudar aqui, tá? Tinha esquecido. Beleza, então. Beleza, pessoal? Beleza, prof. Tem a sexta para fazer, que daí vocês vão livre pro final de semana, pro feriado, vocês descansam a cabeça. A intenção é, mas nem sempre dá. Ah, sei. Então tá bom, pessoal. Boa noite. Assim que chegar o vídeo, né? O Meet eu posto para vocês no YouTube e coloco lá no Classroom também. Beleza, prof. Tá bom? Boa noite para vocês, para todo mundo. Boa semana. Boa noite, prof. Igualmente. Boa noite, Tati. Boa noite, Matheus. Boa noite, prof. Até mais. Até.